Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Conta uma lenda que na Idade Média um religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente do reino e por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para encobrir o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, obviamente a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo desta história. O julgador da pendência, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que provasse sua inocência. Disse o julgador: "Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar a sua sorte nas mãos do Senhor. Vou escrever em um papel a palavra inocente, em outro a palavra culpado. Você pegará um dos papéis e aquele que você escolher será o seu veredicto." Sem que o acusado percebesse, o julgador preparou os dois papéis com a palavra culpado, fazendo assim com que não houvesse alternativa para o homem. O julgador colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem, pressentindo a armação, fingiu-se concentrar por alguns segundos a fim de fazer a escolha certa. Aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis, rapidamente colocou na boca e o engoliu. Os presentes reagiram surpresos e indignados com tal atitude. E o homem, mais uma vez, demonstrando confiança, disse: "Agora, basta olhar o papel que se encontra sobre a mesa e saberemos que engoli aquele que estava escrito o contrário." Moral da história: se o religioso se mostrasse conformado com a situação em que fora colocado, se aceitasse passivamente aquela farsa, com a crença de que nada poderia ser feito, certamente seria um homem morto. Meu amigo ouvinte, seja crítico e inconformado. Sabe por qual motivo você deve ser um inconformado? Porque isso vai te levar para o próximo nível. Isso vai te levar dia a dia para um novo nível de felicidade e realizações pessoais na sua vida. Você acha que pessoas de sucesso como Thomas Edison, Michael Jackson, Steve Jobs, Ayrton Senna e tantos outros que poderíamos citar eram ou são pessoas conformadas ou inconformadas? Claro que inconformadas. Somente um inconformado pode mudar a sua realidade e chegar nos mais altos patamares de realização e felicidade. Mas não adianta ser qualquer inconformado. Precisa ser um inconformado positivo. Precisa ser um inconformado que quer melhorar o padrão de sua vida, que quer melhorar o mundo em que vive, que quer melhorar a empresa onde trabalha, que quer melhorar o trabalho que realiza. Este é, sem dúvida, o tipo de inconformado que tem chances de construir uma nova e melhor realidade para si. O inconformado que vive reclamando, põe a culpa de tudo nos outros ou nas circunstâncias, que não se arrisca, que critica a abundância e prosperidade alheias, é alguém que põe um ponto final na possibilidade de ser feliz. Põe um ponto final na possibilidade de ter uma vida repleta de conquistas, alegria e experiências maravilhosas. Você é uma pessoa inconformada? Mas é preciso ser inconformado positivo. Um inconformado que faz as coisas boas acontecerem. E que, sobretudo, esteja muito disposto e feliz em ser uma pessoa assim. Este inconformismo faz as pessoas viajarem tanto na imaginação como para outros lugares e até outros países.
Este inconformismo faz as pessoas mudarem de trabalhos quando ele não faz mais sentido na sua vida. Este inconformismo faz algumas pessoas atingirem a sua independência financeira. Este inconformismo pode fazer a pessoa ser cada dia melhor. Há quem diga que o inconformismo lhe paga muito bem e que adora receber os frutos dele. Nós sempre soubemos que podemos mais e não vamos nos dar o direito de ficar brincando de árvore por muito tempo, pois sabemos que o nosso desenvolvimento e experiências maravilhosas somente estarão completos quando nós deixarmos este mundo. Se somos seres incompletos, vamos à luta. Para uma reflexão mais direta, eu perguntaria: por quanto tempo mais nós vamos querer continuar brincando de árvore? Quanto tempo mais da nossa vida nós vamos desperdiçar antes de virar um inconformado positivo? A vida que você tem hoje é tudo o que você merece e você não pode fazer nada mais para mudar isso. É claro que nós estamos falando de inconformismo no sentido de não aceitarmos resignadamente algumas situações, um comportamento, ou pior, viver a vida como seguir uma rota que já está previamente traçada pelo nosso destino. E não no sentido de confrontar a tudo e a todos, inclusive leis, as quais nós devemos sim e obrigatoriamente viver em conformidade. Estamos chamando a atenção ao fato de que muitas vezes não avançamos em nossa vida porque nos conformamos com o que temos, sem questionar, obviamente, o potencial e a força que dispomos para mudar situações, rumos, rotas de nossa vida. O empreendedor, o ser humano, é um ser em constante mutação, uma metamorfose ambulante, como diz a canção. As circunstâncias da nossa vida estão sempre em movimento. O mundo está em movimento. Culturas estão mudando. Hábitos mudam. Tudo muda. Tenho certeza que na sua vida há algo que você vê que precisa mudar. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar para mudar aquilo que está vendo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Eu não quero mais ficar calado por aí. Quando Deus me ordenar, não vou fugir. Quero orar, profetizar e ver acontecer. Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor, procurar obedecer ao meu Senhor. Quero ver sua promessa se cumprir em mim. Ser um crente abençoado, transformado, cheio de unção. Quero ser o sal da terra, a luz, a inspiração. Quando eu orar, quero ver o céu se abrir. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia. Andar e ser guiado pela sua direção. Fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a importância de sermos seres inconformados. Meus amigos, para enfrentarmos um mercado tão concorrido e acirrado como o de hoje, onde conquistar clientes, por exemplo, faz parte do passado, e o fundamental é conquistar um fã e não um cliente, ser um eterno inconformado ajuda muito nesta transição. As pessoas e os profissionais precisam sair do comodismo do dia a dia, de achar que nada pode e deve ser melhorado, que está bom do jeito que está, ou ainda dizer o famoso jargão, se melhorar estraga. Veja, melhorar não estraga nada, muito pelo contrário, melhorar é algo necessário em todos os momentos da nossa vida, seja pessoal, seja profissional.
Já dissemos no primeiro bloco de nosso programa e queremos repetir a ideia de que, quando falamos de ser um eterno inconformado, estamos falando de ser ponderado, saber analisar os prós e contras, ter capacidade de aceitar o que está bom, porém, analisar o que pode ser melhorado. Não ser uma pessoa chata, daquelas que criam problemas, arrogantes, que acham que só suas ideias e opiniões valem, de se acharem o dono da verdade e da razão. Nada disso. Para ser um eterno inconformado, é preciso ter habilidade e relacionamento, ter conhecimento apurado, ter senso crítico, ser ético, transparente, respeitar ideias, opiniões, pessoas, ser proativo, saber analisar e ponderar, ser um excelente negociador e um excelente mediador. O eterno inconformado estuda todos os pontos, analisa a concorrência, olha para dentro da sua empresa, está sempre ao lado e ouvindo fãs, entende suas reclamações, sugestões, ouve colaboradores. Por isso, cria e desenvolve grandes projetos, não no tamanho, mas sim pelos resultados conquistados. São pessoas que querem sempre fazer hoje algo melhor do que foi feito ontem, e amanhã apresentar algo que nunca foi pensado hoje, e muito menos ontem. Este é o eterno inconformado. Pessoas que mudam o mundo, pessoas que mudam outras pessoas, pessoas que mudam as empresas e a vida para algo muito melhor, dia a dia. Por isso, seja você também um eterno inconformado, mas não sendo chato, não sendo arrogante, e sim realizador e inovador. Nós vivemos numa época em que nos acostumamos a dizer que o pós-modernismo reina e que tudo é permitido. Afinal, estamos no século XXI, na era da informação, em que o mundo é globalizado e que tudo é normal. Nesta perspectiva, nos acostumamos a dizer que ser normal é ser igual a todos e a tudo. Viver como a mídia mostra é não ter identidade própria e nem autonomia. Mas se olharmos a própria palavra de Deus, podemos identificar alguns textos sagrados que afirmam que nós não somos deste mundo e nem estamos aqui para ser igual a este mundo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lemos: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Nós viemos a este mundo para fazermos diferença. Não devemos adentrar na rota do conformismo em que aceitamos tudo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Fecham aspas. É isso, amado. Nosso papel neste mundo é levar boas novas a todas as criaturas. Devemos sim ser transformados por meio do Espírito Santo. Devemos ser cheios da graça de Deus. Por isso é que devemos fazer parte da geração inconformada com a prostituição, inconformada com as drogas, com o homossexualismo, com a violência e com tudo mais. Uma geração ousada como João Batista foi, que não teve medo de falar a verdade, que vive para impactar vidas, que vive segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Afinal, nós somos escolhidos por Jesus Cristo para fazermos a diferença aqui na terra. Nosso papel aqui é de levar as pessoas a conhecerem o maravilhoso Deus, a quem servimos, e de certa forma levar a transformação do nosso Brasil e até mesmo o mundo por meio do nosso testemunho, ou seja, da nossa maneira de viver. Meu irmão, qual tem sido a sua real contribuição para a obra de Deus? Ainda há tempo. Ainda há tempo de você entrar e fazer parte dessa nossa geração, da geração inconformada, da geração santa. Tudo depende de você. Lembre-se, o que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia em abundância ceifará. A escolha
é somente nossa. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo veiculado no site miltongobo.com.br, em artigo do professor Carlos Pires, publicado no site gestão3.0.com.br, em artigo da psicóloga Edmara Monteiro da Silva, colaboradora do portal lagoinha.com. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Em meio à multidão, ser guiado apenas pela emoção, ter um nome de cristão e não saber amar. Eu quero é fazer a diferença onde for, com carinho ouvir a voz do meu Senhor, dedicar a minha vida em ser fiel. Ter uma vida de aparência não tem graça, é sem sabor. No orgulho, na disputa e no desamor, não me levarão a nada. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Não quero mais ficar calado por aí. Quando Deus me ordenar, não vou fugir. Quero orar, profetizar e ver acontecer. Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor, procurar obedecer ao meu Senhor. Quero ver sua promessa se cumprir em mim. Ser um crente abençoado, transformado, cheio de unção. Quero ser o sal da terra, luz, a inspiração. Quando eu orar, quero ver o céu se abrir. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a mão de Deus sempre a me guardar. Eu quero ter pra sempre em mim o seu olhar. Eu quero Deus comigo todo dia, andar e ser guiado pela sua direção, fazer a diferença em meio à multidão. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver. Eu quero ter a unção de Deus em meu viver.